Comentários de João 2, do versículo 13 ao 25. Então, do versículo 1 ao 12, Jesus começa fazendo o primeiro milagre dele em Caná, numa festa de casamento. E na festa de casamento, ele está transformando as talhas da purificação. Ele está tomando elementos sagrados, elementos usados de modo rituais, e transformando esses elementos. Está fazendo essa mudança, está se anunciando como Messias e pegando as talhas, então, e transformando esse lugar de purificação, de ritual de purificação, no lugar de alegria. Deus está conosco, o noivo está conosco, e enquanto o noivo está com a gente deve viver período de festa. E esse é o anúncio messiânico. E a primeira coisa é ir para casa, ir para as famílias e fazer essa modificação na casa da gente, no lugar da gente, dizendo às pessoas: o reino de Deus chegou aqui, chegou para vocês e ele está sendo anunciado. Deus está conosco e isso é motivo de grande alegria. Na sequência, ele faz um percurso em direção à religião, que é o lugar onde as coisas estão estruturadas, os lugares de onde emanam a lei, de onde emanam os lugares de ordem para a gente, de onde emanam os lugares, de onde saem os modos dos quais a gente tem que viver. A gente sabe que hoje não é só o templo, é a sociedade, e são os nossos sistemas de troca que estabelecem isso, e ele vai em direção a isso. E ele vai em direção a esse lugar de adoração. E quando ele chega lá, o que ele vê é que a relação com Deus, ela está... Bem, o que ele vê é o que ele vê. O templo, eles vendiam os bois e ovelhas e pombos, e os cambistas estavam todos assentados. E estava todo mundo fazendo vendas. E ele tinha na mão um açoite com cordões, e ele lançou todos para fora do templo. Aquilo transtorna ele é tomado de paixão e diz assim: como é que vocês transformam a casa do meu pai num covil de ladrões, numa casa de venda? Isso não faz sentido nenhum. Como é que o templo se transformou nesse lugar de troca, nesse lugar de barganha com Deus, de troca com Deus? Não é mais alguém que vai fazer uma oferenda e diz assim... não é isso. Veja, as pessoas vão lá fazer suas oferendas. Quando elas chegam, o que elas encontram é um esquema montado, dizendo aqui: comprar o quê? E ele manda soltar as pombinhas, porque as pombinhas era aquilo que tinha menos valor. E era como se fosse uma exploração do mais pobre. Porque você chega, você não pode comprar um boi, nem uma vaca. Você imagina comprar uma vaca para fazer um sacrifício? Ou um carneiro, uma ovelha? É caro. Então as pombinhas estavam ali, ó. Como é que pombinha aqui? Não vai ficar sem o seu sacrifício hoje. Não. Então tem uma venda do sagrado, uma negociação do sagrado, uma negociação do que era santo. E ele diz: não façam da casa do meu pai esse lugar de venda. Vocês sabem, tanto quanto eu, que isso nada é mais atual do que isso, né? E eu não quero entrar nessas questões, mas vocês sabem como a casa de Deus foi transformada numa casa de venda. E os discípulos olham e quando se lembravam disso, se lembravam com emoção do tipo: o zelo da tua casa me devorou. Eles olham e falam: nossa, como ele está tomado por esse apaixonamento. E como isso é messiânico. E aí os judeus, que a Bíblia fala, quando os evangelhos falam judeus, estão sempre se referindo às autoridades do povo, pergunto a ele, né? Provavelmente as pessoas estão lá falando: que sinal você nos mostra para fazer isso? Eu acho interessante essa pergunta, porque é como se dissesse assim: tá bom, você quebrou tudo aí, mas você é o Messias mesmo? Que sinal você nos mostra para fazer isso? Eu acho interessante porque é como se as pessoas estivessem prontas também para serem modificadas. Mas tá bom, você acabou de quebrar tudo que a gente tinha aqui. Entrou um profeta maluco aqui, quebrou todo o nosso negócio. E ele respondeu de modo enigmático: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. E eles disseram:
Aí eles se reportam. Em 46 anos ele foi edificado. Como você diz que vai levantar em 3 dias? Como você diz uma coisa dela? E ele faz essa provocação que eu acho fundamental, que é de novo o início do anúncio do evangelho, que é, olha, Deus não habita em casa feita por mão de homens, em templo. Deus habita com quebrantado de coração. Ele tá mostrando o seguinte, olha, o lugar de centralidade do templo tem que acabar. Eu disse vai acabar porque a gente vive ressuscitando isso, né? Essa força. Esse lugar de prevalência do templo acabou comigo. Vem a hora, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele diz, sabe onde a presença de Deus está? No meu corpo. Esse era o enigma. O enigma, os discípulos dizem, puxa, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, eles se lembraram do que disseram e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Você lembra quando Jesus falou aquilo? Eu acho ótimo essa coisa. Eles se reúnem. Mas você lembra que uma vez a gente estava no templo, quando Jesus subiu para Jerusalém e quebrou tudo? E ele falou essa coisa de destruir o templo, ele constrói em 3 dias. E a gente tinha visto ele transformar água em vinho. A gente não entendeu. De repente, ele realmente reconstrói o templo em 3 dias. Mas agora a gente entendeu que ele falava do seu próprio corpo. E a grande maravilha do anúncio do evangelho, como a gente vê no início de João, desse mesmo desse evangelho que a gente está lendo, é que Deus se manifestou entre nós, que o Verbo se fez carne. A glória de Deus escolheu um lugar para se manifestar e esse lugar foi em Jesus de Nazaré. Essa é a maravilha. Não no templo, mas nele. E ele estava trazendo uma nova referência de como se relacionar com Deus. Ele vai dizer, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, é aqui agora. Passa por mim, passa pelo meu corpo, passa pela presença de Deus em mim. E ele diz essa coisa enigmática, e estando ali em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo sinais fazia, creram no seu nome. Mas o evangelista diz, mas Jesus não confiava neles, porque todos conheciam. E não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, eu acho isso importante, porque é como se Jesus nunca fosse vislumbrado. Eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou amando as pessoas de verdade, mas eu conheço as pessoas. Os discípulos estão dizendo, Jesus não se empolgava, pessoal. Ele não dizia assim, nossa, as pessoas estão crendo em mim, que incrível. Estou realmente muito incrível. Não, Jesus não se empolgava nesse sentido. Ele sabia que ele tinha um trabalho para ser feito, ele sabia que a obra dele tinha muitos passos ainda a serem dados, e ele não estava nessa efervescência de ser amado a cada esquina. De ser amado a cada esquina. Não, eu preciso do amor das pessoas. Sem o amor das pessoas eu não vivo. Não, ele se alimentava do amor do Pai e dos relacionamentos dos seus discípulos. Porque amando os seus discípulos, os amou até o fim. Então, assim começa o capítulo 2, falando dessa transformação de recipientes de purificação que a gente tem em casa, parte para essa purificação do templo, para destruição do templo e para o apontamento de um lugar de adoração que é o corpo de Jesus. E esse é o lugar que Deus escolheu para morar, o coração da gente. Ele mora com quebrantado de coração. Esse é o lugar de Deus em nós.